Bom dia! Vamos fazer nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3 de Provérbios e vai ser um pouco diferente nesse capítulo. Esse capítulo 3 a gente vai fazer ele por episódios, tá? Vamos ter que dividir ele em episódios porque ele ficou bem extenso, o estudo dele ficou bem extenso. E aqui o objetivo não é fazer um estudo exaustivo, mas ser um estudo profundo, que gere uma transformação real na nossa vida. Então, vamos começar nesse primeiro episódio? Então, aqui fala: Conselhos da Sabedoria, capítulo 3 de Provérbios. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Aqui é um pedido para a gente guardar essas instruções no coração. Não adianta a gente ouvir a palavra, né? Ouvir hoje a palavra e amanhã agir como se nunca tivesse ouvido. Então, por isso que fala aqui: não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. E guardar no coração é internalizar essas leis. E assim a palavra ela deixa de ser algo externo, né, uma coisa que tu conhece, assim, que tu só vê, e passa a guiar as nossas decisões, passa a guiar as nossas reações, né, os teus pensamentos. Então, um exemplo prático. Tu costuma ser uma pessoa mais reativa, tu responde no impulso e muitas vezes até de forma grosseira, né? E quando tu estuda a palavra e vai internalizando ela, tu te torna uma pessoa mais mansa. Mansidão é até um dos frutos do Espírito Santo, né? Ou seja, é a transformação que o Espírito de Deus faz em ti. E o que antes tu era reativa, com as pessoas, hoje tu começa a pensar antes de responder. Tu respira mais, já não, sabe, não responde de primeira, né? E o resultado disso é uma vida com menos conflitos, principalmente com as pessoas que a gente ama. Uma vida com mais paz. E por que eu falei, né? Principalmente com as pessoas que a gente ama? Porque na maioria das vezes, as pessoas com as quais a gente é mais reativo é com as pessoas às quais a gente tem mais intimidade, né? As pessoas do nosso convívio, seja marido, seja filho, esposa, pais. Então é como diz na palavra, que vivendo esses ensinamentos, tu vai ter uma vida longa de paz e prosperidade. E continuamos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Ou seja, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Aqui não está falando de sentimento, mas está falando de decisão. Amor é agir com bondade, né? Com paciência, com intenção. E fidelidade é constância, é ser alguém confiável, que mantém a palavra, que a gente não viva só por emoção do momento, que a gente viva por princípios. E a expressão prenda-os ao redor do pescoço. Essa expressão ela quer dizer que isso seja visível, tá? Porque o pescoço da gente é uma das partes do corpo que é mais comum de estar visível. Agora trazendo isso para a prática. As pessoas elas conseguem ver no teu comportamento que tu é uma pessoa amorosa, que tu é uma pessoa fiel. A tua forma de falar, de reagir, tratar os outros mostra isso? Esse é um caráter no teu dia a dia de ser mais amorosa? E agora sobre a expressão escrever nas tábuas do teu coração. O que que é? Essa expressão ela quer falar o mesmo que internalizar. Não é só parecer, é tu ser de verdade, né? Então esses versículos eles falam sobre transformação interna. Não é sobre agradar as pessoas, é sobre tu viver de uma forma tão íntegra que o favor de Deus ele se torna uma consequência. Então que a gente busque construir um caráter baseado em amor, em fidelidade, por dentro e por fora. E isso vai abrir as portas com Deus e também as portas com as pessoas. Agora vem uma das melhores partes do nosso estudo, que para mim é a mais desafiadora. Diz aqui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Aqui fala sobre entregar, sobre largar o controle e confiar em Deus acima do próprio entendimento. Tem vezes que tu não vai entender o caminho, que tu vai sentir medo, que tu vai sentir insegurança, mas deve escolher confiar mesmo assim. E é isso que é difícil, né? A gente largar esse controle e dizer: Deus, eu não estou vendo o caminho, tu sabe de todas as coisas, então eu escolho confiar em ti. E como é difícil, gente, largar o controle. A gente tem a tendência a ter esse comportamento como se a gente já soubesse de tudo, né? A gente só quer dar passos sabendo o que vai acontecer. E Deus, ele sabe que a gente tem essa necessidade de querer controlar e de querer entender tudo. Só que a palavra de Deus é além do nosso entendimento. Então vai ter vezes que tu vai ter que confiar e isso são os passos de fé, né? É tu dar o passo, que até tem o ditado, né, da gente dar o passo e depois Deus coloca o chão. E é exatamente isso. Esses são os passos de fé. Então é te jogar somente crendo nas promessas de Deus, entregando o controle para Ele. Porque o nosso próprio entendimento, o que que é? É a nossa lógica, é a nossa visão limitada, é as nossas emoções do momento. E na parte que diz, reconheça-o em todos os seus caminhos. O que que é isso? Reconhecer Deus não é só orar de vez em quando, é incluir Deus em tudo. É incluir Ele nas tuas decisões grandes, nas pequenas escolhas, na tua rotina, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. É viver com a consciência de Deus no dia a dia, tá? Tu colocar Deus em tudo, simplesmente em tudo. E seguimos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aqui, não seja sábio aos próprios olhos, está falando sobre orgulho. É um orgulho disfarçado de sabedoria. E quando a pessoa acha que já sabe o suficiente, ela não aceita correção, ela confia mais nela mesma do que em Deus. É aquela atitude de eu sei que eu estou fazendo. E aqui Deus está confrontando exatamente isso. Porque quem cresce de verdade é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que se permanece ensinável. E nós falamos muito sobre isso no capítulo 1 de Provérbios, para vocês verem o quanto Deus reforça esse comportamento de orgulho, né? Quanto ele reforça que ele é contra esse comportamento de orgulho. E na parte que fala, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O que quer dizer? A Bíblia está mostrando que a vida espiritual afeta o corpo físico. Então, quando tu vive em orgulho, quando tu vive em pecado, tu vive um conflito interno. E isso gera ansiedade, gera um peso emocional, né, um desgaste físico. Mas quando tu confia em Deus, tu vive com consciência dele. Tu te afasta do que te faz mal. E isso traz mais leveza, traz mais paz. E o impacto no corpo físico. Quantas doenças a ciência já comprova que são manifestações físicas do nosso emocional? E a Bíblia já fala isso há milhares de anos, né? E agora vamos fazer as nossas perguntas para a gente fazer essa reflexão de tudo que a gente já estudou até aqui. O que Deus já me mostrou claramente, mas eu ainda estou adiando para obedecer? Eu estou vivendo uma fé real ou apenas uma aparência de fé? O quanto a minha vida real está rendida a Deus? Eu sou constante ou eu oscilo conforme o meu humor e circunstâncias? Em quais áreas da minha vida eu ainda estou tentando controlar tudo sozinha? Eu incluo Deus nas minhas decisões diárias ou eu só recorro a Ele quando eu estou com algum problema? Essas são algumas reflexões que vão nos dando um direcionamento para a gente enxergar como que está a nossa vida nesse momento e para a gente ter uma clareza maior, né? Da onde que a gente quer chegar, para onde que a gente quer ir, para a gente se aproximar da vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar o nosso dia de uma forma muito abençoada. Fecha teus olhos e vamos fazer a nossa oração.
Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu direcionamento, pelos teus ensinamentos. E eu peço, Senhor, que a nossa fé nunca seja uma fé mecânica, que ela seja uma fé real, seja um momento, que esse seja um momento contigo, que seja um momento de transformação, um momento de renovação da gente. E peço que tu abençoe o dia de hoje, que seja um dia cheio da tua presença, cheio da tua graça, que as pessoas possam ver na gente o teu Santo Espírito, que haja transformação e que haja renovação na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. E muito obrigada por mais um dia aqui na tua presença e a gente se encontra amanhã para seguir os nossos estudos aqui do capítulo 3. Um beijo!